Olá, amados! Mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade ao nosso curso sobre as parábolas de Jesus, nosso canal Cantinho do Obreiro. Você esteja sempre se sentindo bem e absorvendo uma palavra de conhecimento. E hoje nós vamos estar na nossa 15ª aula. Vamos estar falando hoje sobre a pedra rejeitada. Uma parábola que se encontra em Mateus, no capítulo 21, versículos 42 a 44. E a palavra de Deus, ela diz assim: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Para a gente trabalhar essa parábola, nós temos que observar todo o contexto, tudo que estava acontecendo na época. Uma coisa que você percebe muito rápido é que no Novo Testamento inicia com Deus fora do templo, local da sua habitação na antiga aliança. Lucas ele relata que naquele tempo, na ocasião do nascimento de Jesus, eram sumos sacerdotes Anás e Caifás. Isso já indica uma irregularidade, pois como o próprio título expõe e recomenda, sumo sacerdote indica uma unidade e não uma dupla. A politicagem religiosa havia se instituído de forma dominante e autoritária em Israel. Com isso, Deus levaria o seu sumo sacerdote para o deserto. Que sumo sacerdote seria esse? João Batista, a voz que clama no deserto. Pense bem, ele vinha de uma linhagem de sacerdotes. Zacarias era seu pai. Isabel, sua mãe, era descendente de Arão. Tinha uma alimentação diferenciada, bem como se vestia de forma totalmente diferente, como era próprio de um sumo sacerdote. O fato é que os líderes religiosos estavam transformando a casa de Deus em um covil de ladrões. O Senhor se mudara para o deserto, levando consigo seu porta-voz, juntamente com todos aqueles que estavam sendo excluídos pela religião dos fariseus. O papel de João foi anunciar a vinda daquele cujas sandálias ele não era digno de desatar, daquele que vinha para limpar seu eirado, purificar com seu fogo, batizar com seu espírito. Este é aquele que não exclui a cana quebrada e nem o pavio que fumega. Este é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Deus Altíssimo, o Senhor de toda honra e de toda glória. A pedra rejeitada pelos construtores religiosos, mentirosos e covardes. É isso que eles eram. Partindo então desse pequeno entendimento de como estava a situação, não só encontramos Jesus como a pedra rejeitada pelos construtores, mas o encontramos também como a pedra eleita e preciosa. E Jesus, nesse versículo que nós acabamos de ler, ele traz uma profecia que está no Salmo 118, versículo 22 e 23, que diz que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse texto usado por Jesus, ele traz da profecia do Salmo 118. Esta profecia do salmista é uma referência semelhante também a um texto que está lá em Isaías, no capítulo 28, versículo 16, quando diz: Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra,
uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Veja que são 2 textos do Velho Testamento já falando a respeito de Jesus de Nazaré. Esses 2 textos se tornaram muito importantes nas ministrações, nas pregações de Jesus e também a dos apóstolos que vieram depois. Além dos 3 relatos dos evangelhos incluírem o comentário de Jesus, tanto Mateus, Marcos como Lucas, eles incluem esse texto. Pedro e Paulo também entenderam e aplicaram a mesma interpretação de Jesus em suas mensagens. Nas construções antigas, querida, a pedra angular era a pedra de esquina que servia para alinhar toda a construção. A escolha de uma boa pedra facilitava a construção, conforme tivessem feito o desenho da planta. Uma pedra fora da esquadria resultaria numa construção errada e muito perigosa. Os construtores de Israel julgavam Jesus uma pedra inadequada. Olha, vejam bem. Ela era inadequada, mas era inadequada para o tipo de construção que eles queriam. Teria que ser uma construção que os satisfizessem. E por isso, essa pedra de Jesus era inadequada. Mas Deus o julgou perfeito para edificar a igreja, conforme a engenharia divina e não a engenharia hipócrita dos homens. Então lembre-se, Jesus, a pedra rejeitada pelos construtores, mas a pedra escolhida por Deus para edificar a sua igreja. E Jesus, também nós podemos falar dele como uma pedra eleita e preciosa. Pedro, ele fez aplicação direta quando repreendeu os líderes em Jerusalém. Em Atos capítulo 4, versículo 11, ele diz: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Pedro pega o texto e chega dando mesmo uma martelada, né? Algumas décadas depois, ele usou o mesmo princípio para frisar a importância da santidade dos cristãos. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 a 10. Ele mencionou a rejeição da pedra angular pelos descrentes, mas ele fez seu apelo aos crentes. Para os servos do Senhor, a mesma pedra é eleita e preciosa. Baseado neste princípio da preciosidade da pedra angular, Pedro disse aos cristãos da seguinte maneira: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Paulo fez a mesma aplicação do tema. Ele diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Esse texto se encontra em Efésios, no capítulo 2, do versículo 19 a 21. Querido. E que lições nós podemos tirar para as nossas vidas? Jesus, ele foi rejeitado de modo absoluto. Essa é a primeira lição. Ninguém o apoiou, nem sequer o seu pai interferiu para dar algum sinal de apoio. No entanto, ele foi exatamente essa pessoa rejeitada, e que Deus escolheu, que Deus exaltou, fazendo dele o fundamento do seu reino, rejeitado e humilhado, mas exaltado pelo Senhor, por Deus. Segundo, Cristo é o nosso autor da vida. Jesus, ele foi rejeitado apesar de ser inocente dos crimes de que foi acusado. Como diz Pedro ao povo: vós acusastes o santo e o justo, e exigistes que fosse
agraciado para vós um assassino, enquanto fazíeis morrer o autor da vida. Que palavra tremenda essa de Pedro. Atos capítulo 3, versículo 14. Cristo é o nosso autor da vida, querido. Nossa base de construção é Jesus. E nós devemos ser edificados nele, caminhar por ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o autor da vida. Terceira lição é que a pedra de sustentação da nossa vida é Jesus. Ele é quem nos mantém de pé quando as tempestades nos assolam. É Ele que alinha toda a nossa construção. É Ele que nos dá segurança verdadeira. É Ele quem ouve as nossas orações e envia os seus anjos para nos protegerem, concedendo-nos vida eterna, querido. A quarta lição é que a ausência da pedra não é bom. A ausência de Jesus em nossas vidas é a ausência da pedra. A ausência de Jesus em nossas construções nos deixa bastante vulneráveis, nos deixa fragilizados e sem sustentação, querido. O que nos leva à queda, à destruição e muitas vezes até à morte. E se você, meu querido, não se decidiu ainda ao lado de Jesus, está ouvindo essa aula, a pedra que nos esquadrinha no nosso cotidiano é Jesus de Nazaré. Se você se afastou dele, busque-o agora, busque sem reservas. Aí mesmo, onde você está agora, confesse os seus pecados a ele. Receba-o como Senhor, como Salvador da sua vida. Ele é suficiente para todos nós, queridos. As promessas que Deus tem para as nossas vidas são grandes. Seu nome, ele vai estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. E você vai receber no final o galardão eterno prometido pelo Senhor. O Espírito Santo, ele está nos olhando, nos ajudando 24 horas por dia. Ele está à nossa disposição para nos ajudar em todas as nossas necessidades. Ele será o seu consolador e vai dirigir os teus passos aonde quer que você vá. Eu espero que você tenha sido muito edificado com essa palavra, que você possa multiplicar essa palavra. Se inscreva no canal, deixe o seu like, tá certo? Comente, faça o comentário que você quiser, nós vamos estar interagindo com você, tá? E não deixe de compartilhar, de convidar outros irmãos a assistirem às demais aulas. As aulas anteriores estão disponíveis. E ao final do curso, nós vamos estar presenteando a cada um dos inscritos no canal, no curso, com todas as parábolas em forma de um e-book. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E não esqueça, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe.